você está iluminado no momento em que entender sua verdadeira natureza. O Zen é uma das principais escolas do budismo, difundido principalmente na China, Coreia, Japão e Vietnã. A palavra Zen é japonesa. Sua origem é a palavra Shan em chinês, que por sua vez se origina do termo dhyana do sânscrito indiano, que foi traduzido como meditação. O budismo Zen é baseado na ideia de que todos os seres sencientes têm uma natureza búdica, e para atingir a iluminação é apenas necessário descobrir este Buda interior. O Zen é a escola de meditação do Extremo Oriente que mais enfatiza o irracional, e mesmo assim atrai mais os intelectuais do que os não intelectuais. No entanto, tem sim uma base racional. Não depende nem da fé nem de dogmas petrificados, mas somente da experiência direta e da observação sem preconceito. Como uma escola budista, contudo, o Zen tem seu alicerce nos insights comuns a todas as outras escolas budistas. Essa base comum é a experiência, isto é, onde a ciência e o misticismo se encontram. A verdade da ciência pode ser provada de maneira objetiva e pode ser demonstrada, enquanto o misticismo é dirigido ao sujeito experienciador e é a parte subjetiva do todo. O Zen e todas as escolas budistas se mantêm à parte das opiniões pré-concebidas, dogmas e artigos de fé, juntamente com tudo que normalmente recebe o nome de religião. 4 aspectos do Zen: transmissão especial de mente a mente ou de coração a coração, fora do ensinamento ortodoxo e intelectual. Não dependência de escrituras sagradas. Apontar diretamente ao coração-mente humano. Realização da própria natureza. Se você seguir a verdade básica e a deixar ser tão espontânea como ela é, então compreenderá o que não tem começo nem fim, penetrando o universo. Isso é muito sutil e complicado. Os taoístas chamam de conhecimento dos sábios, os confucionistas de comunicação espiritual e os budistas de iluminação silenciosa. Todos são termos para indicar a verdadeira consciência, a grande consciência, a consciência primordial. A consciência sem esta percepção é chamada de falsa consciência. A não ser que a falsa consciência seja eliminada, ela obscurecerá a verdadeira percepção. Mesmo quando o obstáculo da dúvida é removido, existe ainda o obstáculo do princípio, que é ainda mais pernicioso para o caminho. O obstáculo é causado pelo apego individual e parcialidade, o que impede a compreensiva percepção. O obstáculo dos confucionistas é a materialização. O obstáculo dos taoístas é a inexistência. O obstáculo dos budistas é o vazio. O obstáculo da materialização leva à ilusão, o que torna difícil o despertar. O obstáculo da inexistência leva ao definhamento, no qual não há realismo. O obstáculo do vazio leva ao quietismo, que reverte para o niilismo. Os antigos sábios eram realistas, porém abertos. Vazios, porém realistas. Viam que o vazio não é o vazio. Que o vazio não esvazia coisa alguma. Este é o caminho supremo. É alcançado pela integração. Somente por sucumbirmos diante do obstáculo do princípio é que não conhecemos nossa verdadeira natureza. Deste modo, os discípulos do caminho devem ser cuidadosos. O propósito do treinamento Zen é conquistarmos a visão clara sobre nossa verdadeira identidade, transcender nossa natureza humana e realizar a natureza de Buda. Séculos atrás, o Zen foi fundado por 2 grandes homens, o primeiro patriarca, Bodhidharma, que veio do Ocidente para a China, e Huineng, o 6º patriarca, nascido na China. Por causa desses 2 homens, o Zen floresceu, espalhando-se pela China e por muitas terras distantes. E qual foi o mais importante ensinamento deles? Livrem-se do egoísmo. Livrem-se dos pensamentos que poluem a mente. Se estas instruções não forem seguidas, não será possível nenhum sucesso na prática. Antes de começar a seguir qualquer método de meditação, um praticante deve possuir os 4 requisitos básicos: compreender a lei da causalidade, aceitar as regras de disciplina,
manter uma inabalável fé na existência da natureza de Buda e estar determinado a ser bem-sucedido em qualquer método que escolha. Koans são métodos de demonstrar a verdade direta e concretamente, sem recorrer à lógica ou à razão. Refletindo intimamente a seu respeito e despertando para seu sentido profundo, você irá compreender o Zen. Um mestre disse: o Zen é como um homem pendurado pela boca de um galho no alto de uma árvore. Suas mãos ou seus pés não conseguem alcançar nenhum ramo. Sob a árvore, outro homem pergunta: qual a mais profunda verdade dos ensinamentos de Buda? Se ele não responder, faltará ao dever. O que ele deve fazer? Os koans não representam a opinião pessoal de um só homem que há de respondê-lo, mas o princípio mais elevado. Este princípio concorda com a fonte espiritual, ajusta-se ao significado do misterioso, destrói o nascimento e a morte, e transcende as ilusões. Não se pode entender por meio da lógica, não se pode transmitir com palavras, não se pode explicar mediante a escrita, não se pode medir com a razão. O método não consiste apenas em tomar uma frase paradoxal e tentar resolvê-la, mas é exercido dentro de um contexto muito controlado, entre discípulo e mestre, onde este último dá ao aluno um koan específico que o leva para meditar o resto do dia, semana, mês ou ano. Isso é feito dentro de uma estrita disciplina de mosteiro e sob completa confiança do discípulo no mestre. Diariamente, ou mesmo várias vezes ao dia, o aluno vai levar sua resposta ao mestre e receber sua devida retribuição, seja a resposta estúpida ou sábia. O paradoxo tem como um dos objetivos quebrar o discurso lógico e racional e fazer surgir no discípulo uma resposta intuitiva. A resposta deve ser iluminada, pois equivale a um insight na realidade das coisas. Seu objetivo último é o de conseguir, através de uma frase, gesto ou pergunta, acordar a natureza original do praticante. Um flash de claridade que acaba por derrubar muitas das barreiras que impedem o completo despertar. A finalidade suprema dos koans pode ser vislumbrada nesta história, a respeito de um discípulo que mandava ao mestre relatos fiéis de seu progresso espiritual. No primeiro mês, o aluno escreveu: sinto a expansão da consciência e a unidade do universo. O mestre deu uma olhada no bilhete e jogou fora. No mês seguinte, o aluno escreveu: finalmente descobri que o divino está presente em todas as coisas. O mestre pareceu desapontado. Na terceira carta, o discípulo escreveu com entusiasmo: o mistério do uni e do verso foi revelado ao meu olhar assombrado. O mestre bocejou. A carta seguinte dizia: ninguém nasce, ninguém vive, ninguém morre, porque o eu não existe. O mestre ergueu as mãos em desespero. Passou um mês, 2, 5, um ano inteiro. O mestre achou que era hora de lembrar ao aluno que ele tinha o dever de informá-lo a respeito de seu progresso espiritual. O discípulo respondeu: estou só vivendo a vida, e quanto à prática espiritual, que se dane. O mestre leu a resposta e exclamou: graças a Deus ele entendeu. Essa história reflete o que o Zen ensina sobre a perfeição das coisas como são. A garça branca na neve é uma garça branca na neve. O corvo negro à meia-noite é na verdade, ele mesmo. Um corvo negro na meia-noite.